estreia no próximo domingo, 1h da tarde, aqui na TVE, a série documental Todos os Sonhos, fruto do Bahia na Tela, ação de fomento ao audiovisual baiano, promovida pelo IRDEB, Ancine e Fundo Setorial do Audiovisual. Os episódios contam com desafios e os sonhos de atletas amadores e profissionais que atravessam a nado a Bahia de Todos os Santos. Converso agora com a roteirista e diretora do documentário, Sofia Federico, e a produtora executiva, Andréa Gama. Boa tarde, bem-vindas. Boa tarde. Pois é, importante dizer que estamos falando aqui da principal maratona aquática do Brasil e a segunda mais antiga prova em águas abertas do mundo, não é isso? Exatamente. É uma história encantadora. A gente realmente ficou apaixonado por essa história. São mais de 50 anos de uma história super rica que fala da travessia, né, do desafio de atravessar a nado, né, a Baía de Todos os Santos, não somente como um evento esportivo. Fala também da travessia como um evento super importante, um evento cultural da cidade de Salvador, que se expandiu, que foi para o mundo, né? Que se internacionalizou e que a gente agora consegue apresentar ela de novo, de volta, com muitos nadadores contando suas histórias, contando seus desafios, contando a história de barqueiros, pescadores e guias da prova, falando também do trabalho importante e fundamental de pessoas que treinam esses atletas amadores e profissionais, né? Que são os técnicos de natação, mulheres e homens, que desenvolvem técnicas de treinamento, né? Enfim, é uma série super rica que vai para além da questão do evento esportivo, de fato. Trata de outras dimensões, né, dessa maratona aquática. Então a gente vai encontrar vários personagens, digamos assim, ao longo desses episódios, não é isso? Exatamente, e um personagem é a própria Baía de Todos os Santos, né? A nossa querida Baía de Todos os Santos, que nos dá o nome, né? Somos baianos por causa da Baía de Todos os Santos, que tem uma importância histórica, econômica, ambiental, esportiva para a nossa cidade. É a maior baía do Atlântico Sul. Então, ela também é uma personagem, né? Ela vai estar lá em um dos episódios que a gente conta um pouco como é fazer essa travessia num espaço do imponderável. Porque vocês vão ver os nadadores falando, não existe prova igual. Cada ano a prova acontece de uma forma. Depende da maré, depende das correntes, depende do vento. Então, isso também que traz a riqueza e a singularidade da prova Mar Grande de Salvador. Como é que foi o processo de produção do documentário? A produção, a gente começou, na verdade, antes de produzir, tem uma etapa importante e fundamental, que é a etapa de pesquisa e de criação. E essa proposta foi trazida por Andréa Gama, que se conectou por conta de um outro trabalho que a gente estava fazendo, que se chama um documentário Mar Grande, que fala da travessia a nado, né, da Baía de Todos os Santos, feita por Verônica Almeida, para atleta. E ela conheceu o professor Ney Santos, e o professor Ney Santos, durante muito tempo, ele foi organizador dessa prova. E ele é uma verdadeira memória viva dessa prova. Então, ele trouxe várias informações. A Andréa chegou super empolgada desse encontro. A gente começou a pesquisar e a desenvolver o roteiro, o argumento, e inscrevemos no Bahia na Tela, né? E aí a gente rodou, a gente fez a produção, de fato, em 2019. E passamos um tempo atrás as histórias, né, dessas pessoas tão relevantes, como, por exemplo, o mais antigo nadador vivo, que ele fez a segunda travessia Mar Grande de Salvador, que é o Manuel Tosta. Entrevistamos mulheres como Ângela Maria, Marília Barreiros, que também fizeram essas primeiras provas lá, né, nos anos 1950, né, 1950 e poucos. Então, são histórias de vida que a gente consegue levar para a tela e que revela, né, a força, né, a determinação dessas pessoas, né, a coragem dessas pessoas de fazer essa prova, né, que antes, pense que antes um atleta levava mais de 3 horas para atravessar nado, né? A ideia era atravessar de Salvador para a Ilha de Taparica. E isso, Taparica, Salvador. Não, a ideia original, né? Original, né? O sonho, né? Acho que seria até legal, Dé, você contar como é que surge isso, né? Aquele personagem que foi um personagem que você trouxe. É porque hoje parece banal e corriqueiro você atravessar. Hoje já existem muitos movimentos de nadadores na nossa cidade, que é uma coisa incrível, maravilhosa, que prova que esse espaço é um espaço único. Mas
há 50 anos, mais de 50 anos atrás, isso não era uma realidade. Então, um jovem de 18 anos, chamado Hilberto Ferreira, um ajudante de eletricista, ele tinha um sonho. Então, o sonho dele era nadar, né? Será que é possível uma pessoa atravessar esse espaço? Porque ele já nadava na costa de Salvador, da Amaralina para Barra, Rio Vermelho, Barra. E aí, então, ele vai ao Jornal à Tarde e propõe esse desafio à cidade. Ele queria fazer e o jornal aceitou aquele desafio, lançou para a cidade, outros nadadores se inscreveram e aí então acontece a primeira travessia que, curiosamente, nosso amigo Hilberto, né, que despertou esse sonho aí de tanta gente, ele não conseguiu chegar. Muitos desistiram no meio do caminho e quem chegou foi um senhor, né, de 40 e poucos anos, né, e foi liberado, foi carregado por todos, recebeu a premiação pela Miss Bahia, né, pela Marta Rocha. Então, assim, era um acontecimento incrível na cidade, era um acontecimento nacional, né? Você ter uma pessoa que fosse capaz de atravessar mais de 12 quilômetros nadando e chegar bem. Então, por isso que são todos os sonhos, porque tem muita gente que sonha e a gente hoje sabe que é possível, né, fazer esse sonho, realizar esse sonho. Então, não é uma prova só para atletas profissionais, a gente tem os nossos grandes atletas, a Ana Marcela, o Alan do Carmo, que começaram nessa prova também, né, que tem uma relação afetiva com essa prova, mas a gente tem pessoas comuns como eu e você, né, que pode sonhar. Que a gente mostra, isso que é legal da série, que a gente, sim, a gente conversa com a Ana Marcela, a gente conversa com o Alan do Carmo também, eles dão entrevista para a série, mas a gente conversa com pessoas comuns, como a Andrea falou, que se preparam o ano todo para aquele momento. Tem uma relação muito íntima, né, com a Bahia. Que, na verdade, eles têm um interesse, na verdade, um desafio, um desafio autoimposto, digamos assim, né? De se desafiar, né? De se desafiar a si mesmo, né? Para fazer essa travessia. Então, a gente se encontra com pessoas comuns que se preparam, que treinam ao longo do ano e que vão fazer, algumas dessas pessoas que a gente entrevista, vão fazer a prova pela primeira vez, e a gente registra isso, né? A pessoa se preparando para fazer a travessia pela primeira vez na vida, né? Então, isso é muito interessante. Assim, é importante ver como essa travessia Mar Grande Salvador, ela marca culturalmente e afetivamente a cidade, a vida das pessoas aqui, sobretudo aqui da costa, né? Da Bahia, né? Salvador, Recôncavo e Ilha de Taparica, mas também atrai pessoas do interior, como o nosso lá de Juazeiro, maravilhoso, pentacampeão, né, da prova, que ele também aparece na história, né, contando, enfim, são muitas pessoas, né, é um cardume, né, são muitos peixes, são muitos diversos, idades diversas, interesses diversos, enfim, eu acho que só assistindo mesmo para ver. Todo mundo convidado. A série é fruto do Bahia na Tela, uma ação de fomento ao audiovisual baiano promovida pelo IRDEB, Ancine e Fundo Setorial do Audiovisual. Um investimento de 15 milhões na produção de conteúdos audiovisuais baianos inéditos entre séries e filmes. E queria que você chamasse todo mundo para assistir, para acompanhar esses episódios, todo domingo, na tela da TVE. Bom, não percam Todos os Sonhos, estreando o episódio 1, esse domingo, 13 horas. Às quintas-feiras, uma reprise, mas todo domingo você vai estar com a gente, acompanhando essa história emocionante, com todos esses nadadores incríveis, com muita história aí para vocês. Isso, venham, divulguem e compreendam, né, a riqueza que é essa história. Essa riqueza de uma história que, como eu falei antes, não fala só de uma questão de esporte, fala muito mais. Traz dimensões outras, dimensões sociais dessa nossa cidade, dimensões ambientais, dimensões econômicas, né? Então, vale a pena acompanhar. Fiquem ligados, domingo, 13 horas, na tela da TVE. Sofia, Andrea, obrigado pela participação. Obrigada também. Obrigada.